primeira Bíblia. Então, a gente começou, né? O primeiro passo que a gente viu, né? Nessas primeiras aulas, a gente viu o primeiro passo, que é como observar a Bíblia, que é a jornada de ida, né? Como é que você observa? Nós treinamos algumas vezes, né? E foi passado uma atividade para que vocês treinem um pouco mais. Nós já estudamos um pouco do contexto histórico, o contexto literário, né? Falamos um pouco, vamos falar um pouco de um contexto que ele não está muito presente nos livros que a gente lê, mas que é importante, que é o contexto teológico, né? E aí hoje, nessa aula de hoje, a gente vai praticar, né? Praticar para ver como é que a gente faz para descobrir esse contexto histórico, que é o segundo passo, né? Que são os contextos históricos, literários, né? E canônico. E daí a gente vai ver como funciona hoje na prática, e aí vocês vão praticar mais uma vez em casa, tá bom? Esse vai ser a nossa jornada, tá? A gente está no primeiro passo, vocês lembram que a gente olhou para o texto com cuidado nas conjunções, nos verbos, aprender como identificar a essência daquela mensagem. Começamos a ver os contextos, como é importante o contexto anterior, posterior, o contexto histórico da carta, o contexto literário. E hoje a gente vai terminar mais um contexto, que é o contexto canônico, para depois a gente vai ver aqui, eu vou pegar uma passagem bíblica, a gente vai praticar, certo? E depois a gente vai praticar em casa também. Essa vai ser a nossa pegada, tá bom? Então vamos lá. Esse contexto, nós falamos de contexto histórico, de entender, né? Para você entender uma carta, entender uma narrativa, você precisa entender a cultura da época, entender o motivo pelo qual a carta ou a narrativa foi escrita, para que a gente tenha uma compreensão correta do trecho a ser lido da Bíblia, do trecho a ser estudado, né? Para que a gente possa chegar no ponto de aplicação já com condições de aplicar de maneira correta, de maneira, né, adequada, de maneira que realmente nós não façamos aplicações que não condizem com o texto e o contexto bíblico. Mas antes da gente praticar, a gente precisa, né, ver mais um contexto, que é o contexto canônico. O que significa isso? Né? Esse tipo de contexto, ele não é fundamental para todos os textos, mas para aqueles que possuem algum personagem, evento ou tema de relevância teológica. Nós temos que entender que o texto bíblico, seja ele qual for, né, tanto no Novo Testamento, como uma carta, como a gente estuda Juízes, estuda Êxodo, estuda Joel. Esse livro é parte da Bíblia. E a Bíblia, ela conta uma história. E que história é essa? Conta o chamado plano da redenção, o plano da salvação. Por exemplo, desculpa. Por exemplo, a palavra descanso, ela está presente em vários textos bíblicos, né? Nós observamos descanso na lei, no sábado. Só que a gente também vê descanso no Novo Testamento como uma forma, como uma nova roupagem. Descanso como descanso em Deus, né? E nós precisamos entender que, às vezes, é preciso conhecer também, é preciso que a gente conheça que determinado versículo bíblico ele tem um plano de fundo teológico. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo falou em Filipenses 2, capítulo 2, verso 5, conclamando a igreja até a mesma atitude de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, ali havia um plano de fundo teológico, né? Então, a gente precisa aprender também a detectar isso, né? E quais são as perguntas que a gente precisa perguntar? Primeiro,
Há algum tema teológico fundamental? Por exemplo, quando a gente olha em Gênesis 12, a justificação, a palavra justificação. Quando a gente olhar determinadas palavras, a gente precisa ficar atento. Santificação, lei, justiça, fé, descanso, tempo, reino de Deus. Um exemplo prático. Por exemplo, a gente prega um texto em que Jesus prega arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Ali, a gente precisa entender o que é reino de Deus. Diante da Bíblia, há um conceito do Antigo Testamento. Quando a gente conhece isso, a gente vai enriquecer o nosso estudo, a nossa pregação, né? A nossa investigação. Quando a gente percebe que existia uma aliança de Deus com o rei Davi, havia uma aliança em 2 Samuel 7, né? Em que havia promessa de um rei, de uma linhagem, iria surgir alguém que iria colocar Israel no lugar e reinar sobre todas as nações. Havia a promessa do Messias. Já havia essa aliança lá no Antigo Testamento. A gente vai poder enriquecer o nosso texto. Porque o reino de Deus é algo presente na Bíblia. Então, quando a gente atenta para isso, a gente vai ter um entendimento melhor, né? Um entendimento mais claro. Então, outra pergunta, há alguma palavra importante na teologia daquele escritor? Lucas e Atos têm uma ênfase grande na oração, o Espírito Santo, e mostrar dados históricos. Por exemplo, sendo um texto do Antigo Testamento, como esse texto se relaciona com a realidade do Novo Testamento? Às vezes, queridas, eu vejo muito isso. Às vezes alguém vai estudar um texto bíblico do Antigo Testamento e quer aplicar diretamente para a nossa realidade. E a gente precisa entender que muitas bênçãos do Antigo Testamento eram condicionais, né? Em Êxodo 19, ali a gente vê bênçãos condicionais. O que significa isso? Que se o povo obedecesse, iriam ter consequências. Se desobedecesse, e também iam ter consequências. Mas a gente precisa entender que a gente está sobre uma nova aliança. A aliança de Jesus Cristo. E Jesus Cristo já sofreu todas as maldições da antiga aliança em nosso favor. Né? Precisamos entender isso. E quando a gente lê esses versículos bíblicos, né? Por exemplo, ali em Crônicas 7, o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? Então eu ouvirei. Para que a gente possa realmente interpretar, a gente precisa entender que Jesus já sofreu aquelas maldições da antiga aliança. E nós já somos abençoados. Nós precisamos de fé para viver o que nós já somos em Cristo Jesus. Precisamos ter essa compreensão, né? Nós nós incorreremos em erro se nós pegamos um texto daquele ali de Êxodo da aliança, da aliança mosaica, a aliança do Antigo Testamento. Às vezes a gente pega aquele texto e quer pular direto para a interpretação. Mas precisamos entender que estamos sobre a nova aliança. O nosso Senhor Jesus já sofreu as maldições em nosso favor. E o que nós precisamos olhar para aquele texto e ter fé para viver o que nós já somos em Cristo Jesus. Nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E precisamos ter esse cuidado para que a gente não incorra em erros ao ler o texto, né? Então, outra coisa, há algum texto do Novo Testamento que fala desse texto? Se sim, o que ele fala? Por exemplo, quando a gente olha por exemplo, quando a gente olha para o texto de Gênesis 12, ali fala em justificação pela fé. O que Paulo fala ali? O que Tiago fala? Né? Então a gente precisa ter esse olhar para que a gente enriqueça o nosso texto, para que a gente conheça, né? Então, há alguma temática que é desenvolvida no Novo Testamento, derramamento do Espírito Santo, Dia do Senhor no livro de Joel, aí em Atos vai falar desse cumprimento, né?
De que forma este texto se encaixa na história da salvação? Às vezes a gente tem o hábito de querer relacionar tudo a Jesus. E a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que ter cuidado que existe uma história da salvação. Existe um drama da salvação. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Como eu falei, especialmente nesses textos do Antigo Testamento, né? Das bênçãos condicionais em Êxodo, a gente às vezes tem a tendência de querer aplicar logo. E precisamos ter cuidado. Nós vivemos sobre a nova aliança, né? E ali fala, às vezes a gente vê muito em música, isso em louvores, né? Se eu me sacrificar diante do altar, né? Aí Deus vai me ouvir, né? Isso aí a gente precisa ter cuidado, porque o sacrifício foi feito. Jesus, ele sofreu a maldição em nosso lugar. O que nós precisamos é conhecer quem somos em Jesus Cristo, ter fé, vivermos. Ferramentas para pesquisa, né? Desse contexto, né, canônico. A gente não vai ver isso, né? A gente tem que pesquisar, estudar. Não se preocupem que a gente vai ter uma aula em que eu vou ensiná-los a manusear um dispositivo grátis, que é o IS-Word. A gente vai ter uma aula só para isso. Quando a gente terminar os passos, nós vamos para o IS-Word para mostrar. Mas nós temos teologias sistemáticas, né? Que é muito interessante para você fazer essa pesquisa. E tem dicionários teológicos, que tem muitos gratuitos também. Se o seu texto possui palavras com importância teológica, dicionários teológicos podem ser úteis. Palavras como graça, fé, arrependimento, você pode pesquisar. Comentários exegéticos, né? Comentários também já possuem, já fala já o pensamento do autor, esse contexto canônico, né? Então, antes da gente praticar, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, para a gente ter uma ideia. A gente precisa entender que nem todo texto possui a mesma significância teológica. À medida que você estuda teologia, melhor irá perceber a relevância de um texto. Temos que ter cuidado para não tornar o sermão, o estudo, uma aula de teologia. A gente precisa utilizar o sermão, o estudo, apenas para compreender aquilo ali, né? Ali não é uma aula de teologia, né? É só uma ferramenta para que as pessoas compreendam, para que eu possa compreender, né? E assim, a gente pode deixar para pesquisar esse contexto quando a gente estiver lendo, né? Quando a gente tiver as ferramentas, quando a gente tiver os comentários, tiver as teologias sistemáticas. Mas vamos ver um exemplo aqui. Lá em Gênesis, capítulo 15, versos 1 a 6, diz assim, a palavra de Deus. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Se é que o podes. Lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando a gente olha para esse texto em Gênesis 15, é um texto da reafirmação da aliança de Deus com Abraão. A gente olha que ali é o cumprimento da promessa em Gênesis capítulo 3, verso 15. Abraão, ali, palavras como descendência, é muito importante, porque essa promessa viria de uma descendência natural de Abraão, né? E Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando a gente olha para esse texto do Antigo Testamento, o Novo Testamento, com Tiago, com Paulo, ele vai falar sobre justificação também. Aqui é só para a gente ter uma ideia que a Bíblia ela vai se relacionando, né? Ela há um contexto canônico, né? Por exemplo, em Mateus, capítulo 5, verso 1, diz, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Aqui Jesus ele vai pregar o seu sermão do monte, né?
ele vai para o Egito, depois ele volta, ele é batizado por João Batista, vai para o deserto, depois ele sobe para o monte, promulga sua lei. Assim como Moisés também foi para o Egito, né? Depois sai do Egito, depois vai para o deserto, sobe ao monte e promulga a lei de Deus. Aqui, quando a gente começa a ler, a gente percebe que há esses quadros comparativos, né? A gente percebe que não é à toa que isso acontece. Mas vamos para o aspecto prático. Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar, inclusive, quando a gente estiver no estudo. Como é que a gente vai falar desse contexto? Aqui a gente vai falar do contexto. A gente viu que no passo 2, a gente estudou contexto histórico, literário, né? Que é o gênero literário e as conjunções, e agora o canônico. Por exemplo, um texto muito usado entre os jovens, muito usado entre os adolescentes, em que a gente já ouviu muitas pregações sobre essa passagem bíblica. Está em Romanos, capítulo 12, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu vou mostrar para vocês na prática como vocês já podem começar no estudo mesmo. Por exemplo, o texto, eu vou aqui já ler para vocês como a gente já pode dizer no estudo ou numa pregação. Já começar já com contexto literário, fazendo a ligação, mostrando, olha, praticamente você pode dizer, ó, o texto de Romanos 12 é o primeiro texto da segunda grande seção da carta aos Romanos. A primeira seção, do capítulo 1 ao 11, tratou mais da parte teológica. A segunda seção, do capítulo 12 a 16, trata de questões mais práticas, né? E aí, continuando, na segunda parte, Paulo mostra a consequência prática daquilo que ele ensinou do capítulo 1 a 11. Por isso que essa partícula, pois, ela faz a conexão entre a teoria e a prática, né? Aqui a gente está falando do contexto literário, está fazendo as ligações do texto. Aí o que a gente vai dizer? Ó, nesse texto, ele resume aqui todo o ensino dessa primeira parte da segunda sessão, que trará sobre a vida na igreja. Por isso que ele fala sobre culto, sacrifício e outros elementos que conectam a vida comunitária. E depois eu vou dar ferramentas para vocês, como vocês vão fazer essa pesquisa, né? Aqui eu estou dando na prática como é que você faz, mas como é que eu acho isso? De que forma eu acho isso? Nesse aplicativo que eu vou dar para vocês, tem várias ferramentas, né? Tem comentários, você tem esse campo de pesquisa, né? Em dicionários também. E o contexto histórico, né? O que se passava em Romanos, na carta a Romanos? Precisamos entender que o autor é Paulo. Ele escreveu para a igreja de Romanos, em Roma, que era uma igreja formada por gentios, mas também que possuíam bastante judeus, né? E aí a gente precisa entender que a cidade de Roma era repleta de promiscuidade, né? A prostituição era algo comum, né? A orgia sexual, os prazeres, toda sorte de pecados. E agora que os gentios haviam abraçado o evangelho, surge a questão: como esses gentios, essas pessoas que não eram judeus, né? Que haviam ouvido o evangelho, se arrependido, haviam crido no Senhor Jesus, como eles deveriam viver esse evangelho na prática, né? Então, Paulo escreve esse texto para mostrar as consequências práticas de uma vida centrada no evangelho do Senhor Jesus. Entendem? Então, isso é a prática. O contexto canônico, teológico, né? Ora, a gente vê aqui alguns termos, né? Ora, Paulo escreve para pessoas em Roma. Não havia um templo ali. Ali haviam muitas pessoas que não conheciam a religião judaica.
Então, e havia muitas religiões, né, idólatras, né, que sacrificavam, inclusive, pessoas. Então, ele utiliza a imagem dos sacrifícios, percebam, né, dizendo que o cristão é que são os sacrifícios. Você tem que utilizar a sua vida como uma forma, né, de praticar, de abraçar esse evangelho. Não são sacrifícios físicos mais, mas espirituais, né? Sacrifícios espirituais, eu viver para a glória de Deus, né? Então a gente vê aqui vontade de Deus na teologia de Paulo. Geralmente refere-se às escrituras, aquilo que Deus revelou como sua vontade. Para os gentios que não tinham uma lei como a de Moisés, Paulo faz questão de mostrar para aquele judeu, aquele povo gentil, aquele povo idólatra, que não conheciam a lei judaica, que eles também tinham uma vontade de Deus que eles precisavam praticar, né? Então vejam que há todo um plano de fundo histórico, teológico, em que eu conhecendo, eu vou enriquecer, né? Eu vou enriquecer meu estudo, eu vou enriquecer, eu vou conseguir, né, tirar elementos, aprender, conseguir extrair ensinamentos do texto, né? Mas aí não se preocupem que a gente vai chegar a esse ponto depois de ir na prática. Aonde eu vou buscar essas informações? Nós temos livros, mas também temos esse aplicativo, ES Word, que eu vou mostrar em momentos posteriores, quando a gente acabar os passos. Nós vamos ir para o texto, ES Word, e mostrar como isso funciona, né? Só para que a gente possa recapitular, fazer uma recapitulação. O que a gente está vendo? O que a gente viu aqui? A gente viu primeiro, só para lembrar, né, quem está entrando agora, nós estamos numa jornada rumo a, a uma verdadeira pregação ou estudo do texto bíblico, seja ele na sua faculdade, na escola, uma pregação numa igreja. Nós vamos numa jornada de ida, em que precisamos observar o texto, que é o que aprendemos nas primeiras aulas, né? A observar as conjunções. Nós temos a jornada também que é o primeiro passo é observar. O segundo é familiarizar-se com o contexto original do texto, que é o que nós vimos, né? Essa questão do contexto histórico, literário, canônico. Mas precisamos, a jornada de volta é relação, nós precisamos relacionar o que esse texto tem a ver com a nossa vida hoje. E, por fim, aplicar. Nós estamos ainda na jornada de ida. Só lembrando, nós aprendemos nessas primeiras aulas a observar o texto, a observar as conjunções. Aprendemos no passo 2 a observar os contextos histórico, literário, canônico, né? Para depois familiarizar com o contexto original do texto, né? Aprender como é que você faz isso. Nós vamos ter mais um passo ainda nessa primeira jornada, para depois, passo a passo, a gente conseguir, na prática, né, fazer isso, certo? Para, na prática, conseguir realmente ter uma habilidade de olhar para um texto e conseguir, basicamente, observar, interpretar e tirar aplicações práticas para esse texto, né? A gente não vai correr, a gente vai com calma, né? Eu vou disponibilizar as outras aulas para quem tiver, né, alguma dúvida, voltar. Quando acabar aqui, para não demorar, acabou a nossa aula, eu vou logo disponibilizar os slides, né? Como está gravando também, eu vou disponibilizar a aula passada e essa aula. Não dá porque tem que salvar, não dá para disponibilizar a aula, não dá para disponibilizar agora, porque ela tem que ir para a nuvem. Mas eu vou disponibilizar o mais breve possível, tá bom? Então, hoje, pessoal, para não encher muita coisa, não colocar muito conteúdo, basicamente é isso hoje, né? Nós vamos ter uma tarefa em Gênesis para a gente treinar isso, né? Tentar treinar esse contexto histórico, canônico e teológico, tá ok? Eu quero
que alguém fez o exercício que foi passado na aula passada, alguém quer comentar alguma coisa, né? Vamos deixar aberto agora para perguntas e para quem fez. Você que tem alguma pergunta, primeiro vamos abrir para pergunta. Quem tiver alguma pergunta pode fazer. E logo após, quem quiser compartilhar o exercício que tenha feito, também vai estar aberto para isso, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer, pessoal? Alguma pergunta? Não? A Lorena está fazendo uma pergunta no chat. No chat, espera aí. Deixa eu olhar aqui. Ah, sim, uma boa pergunta que a Lorena fez. Ela perguntou se há alguma diferença de uma aula teológica para uma pregação em si. Sim. Qual é a principal diferença de, por exemplo, de uma aula de teologia para uma pregação? É muito boa pergunta, Lorena, porque o que acontece? Quando a gente vai pregar, ou quando a gente vai, por exemplo, dar um estudo bíblico para alguém, com um pequeno grupo, ou pregar, ou levar uma palavra no seu trabalho, ou levar uma palavra para alguém, a pregação ela tem que ter aplicações práticas. Uma pregação sem aplicação não é pregação. O que acontece? Quando você olha para o texto, você olha um texto bíblico, você observa, ensina, e você, na pregação, você aplica a palavra de Deus, né? Você olha para aquele texto, como aquele texto vai lhe corrigir. E agora, o que você vai fazer com aquilo ali? De forma prática. Porque, como está escrito, eu acho que em 2 Timóteo 3, ela vai responder bem isso. Em 2 Timóteo 3, 16, o que ela vai dizer? Que toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, a palavra é útil para ensinar, para repreender, né? Para que a gente repreenda a gente, para corrigir, para instruir na justiça. Então, toda pregação, se ela não tem esse viés, se você não sai da pregação dizendo, olha, o que eu posso fazer com isso agora? Né? Se não me leva a uma prática, ela não é pregação. Por exemplo, numa aula no seminário que eu tinha de teologia sistemática, vamos estudar os atributos de Deus. O professor ia lá e colocava, ó, os atributos de Deus são esses. Tá, né? A imutabilidade, soberania de Deus, né? E por aí vai. Aí falava lá, ele não tinha essa preocupação de aplicar. Ali era um estudo teológico apenas. Era um estudo ali para a teologia sistemática 1, teologia sistemática 2. A teologia sistemática você usa para um dos momentos da pregação. Por exemplo, na aplicação você usa, né, para aspectos práticos. Futuramente, a gente vai fazer pequenas pregações também, de 5 minutos, para que a gente comece a pegar esse manejo, né? Esse manejo de como é a pregação, a aplicação, de forma prática, para que você tenha esse time, esse feeling, porque agora você está ensinando ainda, né? Está tendo ferramentas de observação, de contexto, né? Mas a diferença básica é essa, porque a pregação ela precisa ter aplicações, né? A pregação ela segue esse caminho de leitura do texto, ou se for uma pregação temática de um tema bíblico e uma aplicação. E se faz a observação, interpretação e aplicação. Esse é a principal diferença, né? E que a gente precisa aprender. Às vezes você olha um estudo que é muito interessante, uma pregação que é interessante, mas você sai da pregação e mas não tem nenhuma aplicação. Você não consegue ali sair, mas o que esse pastor falou?
O que eu posso trazer de aplicações para mim? O que isso tem a ver na minha vida prática? Às vezes é um excelente estudo. São várias informações teológicas, mas não tem um aspecto prático da palavra, né? É isso que a gente precisa entender, né? Quando você está, por exemplo, num púlpito, você está levando a palavra, ou você está num pequeno grupo, ou você está trazendo algum estudo para alguém, né? Uma pregação, né? A não ser que você esteja, né, em outra situação, sendo professor de teologia. Aí, em determinada matéria, você, né, não vai se preocupar tanto, você vai dar aquela sua aula, mas estou falando em termos de ministrar a palavra de Deus. Seja qual for o contexto. Num púlpito. Camille lá, por exemplo, lá na sala dela, ela foi convidada para ministrar, dar uma palavra para os colegas dela. A professora vai dar 10 minutos para ela ministrar uma palavra. Então, ali, ela vai se preocupar. Ela conhece, ora, ela sabe, ela conhece o contexto dos colegas dela. O que ela vai fazer? Ela vai observar o texto, estudar, ensinar, ver o que esse texto corrige, né? Ver o que esse texto vai instruir, vai corrigir dos amigos dela e vai aplicar aplicações práticas de como na prática isso vai, né? De forma no dia a dia, no cotidiano, como eu preciso aplicar esse texto, né? E aplicações, tem diversas aplicações, né? E às vezes você vai ver, quando você tem essa habilidade, você tem até que controlar o tempo, porque um texto é muito rico e tem várias aplicações, né? Não é a aplicação da minha cabeça, é a aplicação do texto, uma aplicação atual. Isso vai levar as pessoas, né? Isso vai quebrantar, porque a palavra de Deus ela é espada, né? Ela é espada de dois gumes, ela discerne corações. Quando você, né, tem essa habilidade, você e não só essa habilidade, a gente precisa entender que não é apenas uma habilidade racional. Você precisa entender que a palavra de Deus existe um aspecto espiritual. Então, o Espírito Santo é que aplica, né? Porque senão você, né? Tem várias pessoas que têm habilidades intelectuais e poderia pregar, né? Mas não é só isso. A gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. Então, você vai com habilidade estudar o texto, né? Com reverência, mas com muito temor a Deus, sabendo que quem vai fazer esse convencimento, né? É o Espírito Santo de Deus, né? Mas aí a gente não estou com pressa, a gente vai devagarzinho, né? A gente vai com calma, né? Ter essa jornada. Mais alguém tem uma pergunta? A Lorena fez uma pergunta. Alguém mais tem uma pergunta? Como fugir, né? Como ganhar aspectos no sentido de da gente interpretar e fugir dessas pregações de muitos que se dizem pastores, né? Que pregam coisas que às vezes estão alinhadas ali, mas tem coisas que não querem dizer a palavra de Deus, né? Como fugir disso, né? Como ter uma ferramenta prática para interpretar basicamente ali o sentido e descartar aquilo ali, né? Ver que aquilo ali não tem base, né? Não quer dizer explicitamente ali o que o texto está querendo dizer, né? Como eu sei que é uma pergunta meio complexa assim, né? Mas Clóvis, a maneira, cara, muito boa essa pergunta, mas não existe outra forma. A forma de você realmente se blindar e ter essa sensibilidade para perceber isso, né? É você conhecer, por exemplo, se alguém prega em Filipenses. Vou dar um exemplo aqui. Alguém prega em 1 João, que é um livro que a gente está caminhando. Se alguém prega em 1 João, né? Ora, se você conhece o contexto histórico, você conhece para que foi escrito aquela carta em 1 João, que a gente tem falado muito ali, que haviam falsos mestres, que estavam pregando heresias em relação a Jesus e a sua obra, né? Se você conhece aquele texto, né? Você começa a estudar, ter uma noção básica do texto, né? Uma noção básica de interpretação e aplicação de contexto. Como a gente está vendo aqui, imediato, você facilmente vai discernir. Por quê? Porque normalmente, Cláudio, aquela pregação que não é bíblica,
ela é uma pregação que pega o texto bíblico apenas... O que ela faz? Ela não tem preocupação em pegar um texto bíblico e interpretar e aplicar. Ela escolhe um tema aleatório, né? Começa a falar e começa a puxar textos bíblicos para fundamentar. E às vezes textos bíblicos que não tem muito a ver com o que a pessoa está falando, né? Então, quando você vai se familiarizando com a palavra de Deus, vai lendo, vai se aprofundando, né? Você vai tendo mais essa capacidade de detectar. E quando você vai se acostumando também, né? Quando o seu pastor aqui, né, da igreja, quando você é bem alimentado, quando você escuta pregações, né, pregações bíblicas, cristocêntricas, né, você vai começando a aprender, né? Porque todo domingo você é alimentado assim. Então você vai começando a se familiarizar com esse tipo de abordagem, né? Esse tipo de investigação do texto bíblico. Então o que acontece? Você vai tendo mais uma sensibilidade para perceber quando alguém está fugindo totalmente, né, do contexto. Quando alguém, por exemplo, pega um texto e tudo que ele fala, qualquer texto, ele aplica a teologia da prosperidade. Ou ele aplica a teologia que ele pensa. O que ele faz? Ele, na verdade, ele vai pegar, ele já vai com o texto com ideias preconcebidas. Ele não vai investigar o texto. Ele não tem essa preocupação. Ele vai para o texto já com ideias já preconcebidas. E isso, pessoal, ó, olha como é sério isso. Eu estava ouvindo uma live semana passada e caiu exatamente no exemplo que a gente estava dando na aula passada. Havia um rapaz numa igreja, que eu não vou falar o nome, mas numa igreja conhecida, uma igreja preocupada com o ensino, não uma igreja de pastor herege, não. O que o líder de louvor fez? Ele estava lá na frente. Olha só o que ele fez. Pessoal, boa noite. Estamos aqui numa noite de adoração, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Aqui o Senhor se fez presente. Vamos começar. Tem pouca gente aqui, mas 2 ou mais estão reunidos. O que ele fez? Ele pegou um texto isolado e aplicou achando que ele estava pregando, estava aplicando certo. Mas a gente viu que não. Que esse texto, de onde 2 ou mais estiverem reunidos, não é no contexto de adoração comunitária. A gente viu que é no contexto ali de perdão, de disciplina eclesiástica. Né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, onde a igreja do Senhor, né, que está ali, que tem comunhão com o Senhor, estiver ali, né, para disciplinar alguém, ali o Senhor está presente. Então veja que se a gente não tiver cuidado, né, estar atento para isso, né, o pastor ouviu aquilo ali, chama, ó, com toda calma, né, com toda tranquilidade, com o intuito de fazer com que o irmão aprenda, chama o irmão, esse texto não é assim, você precisa ter cuidado, né? Esse texto diz isso, né? Então eu lembrei que o exemplo que eu tinha dado na aula passada, eu vi o rapaz falando no início do louvor, né, dizendo, né, aplicando isso, que é algo que todo mundo ouve, né, e sempre ouviu assim, e pronto, e repete isso, né? Então isso a gente vai adquirindo com a maturidade, com o tempo, né, lendo a palavra de Deus, se familiarizando com a palavra de Deus, tendo gosto pela leitura, né? Isso nós vamos adquirindo, vamos crescendo, beleza? Mais alguma pergunta? Alguém fez o exercício, quer compartilhar? Depois eu vou passar a palavra para o pastor Mar. Alguém quer compartilhar o exercício? Em 1 João 2, 3 a 11, alguém fez? Ninguém fez dessa vez? Eu fiz aqui. Tu fez aí, Clóvis? Eu fiz. Diga lá, pai. Observei algumas coisas aqui que eu coloquei, que logo no versículo 3, né, começa com hora, né? Como se estivesse concluindo, né? Alguma coisa que ele estaria dizendo antes. Sim. Depois ele vai falar o verbo conhecer, né? Conhecido. E ele vai falar que se você conhece, né? Aí sim você vai guardar os mandamentos, né? Então, essa palavra conhecer, né, quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Então,
Aí eu observei também a conjunção por isto, né? Que vai definir isso daí. Se você conhecer, né? Se você tiver conhecido, você vai guardar os mandamentos. Ou seja, se você conhecer, se você guarda os mandamentos, quer dizer, você tem conhecido, né? Certo. E depois, no outro versículo, tem a conjunção, no versículo 5, né? Tem a conjunção entretanto, que o que não fala, mas que verdadeiramente guarda, né? Aquele que põe em prática a sua palavra, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, né? Sim. E no versículo 6, aparece o pronome, né? Aquele, os verbos permanente, deve e andar, e a conjunção que também. E no versículo 7, né? Aparece tipo um contraste, no versículo 7 e no versículo 8, tem um contraste entre mandamento antigo e mandamento novo, mas que quer dizer a mesma coisa, né? Que quer dizer que a gente deve amar uns aos outros, né? E no versículo 9 ao 11, ele também faz uma ideia, tipo um contraste de quem está na luz e quem está nas trevas, né? Então, aquele que está na luz é porque tem guardado os mandamentos, né? Tem conhecido a Cristo, que é a luz. E aquele que está na treva ainda está, mesmo que diga que conhece, mas ainda está cego, né? Dos seus próprios erros. Mais alguém quer compartilhar? Beleza, Cláudio. Mais alguém quer compartilhar o texto? Eu. Álvaro. Eu encontrei mais ou menos as mesmas coisas que Clóvis falou, né? Sobre as conjunções, que tem essa questão do se e do mais, né? Que é condição e oposição. E, para acrescentar também, eu falei dos pronomes. E tem mais, são os pronomes quem e aquele, que são pronomes que não relacionados a uma pessoa específica citada no texto, mas para demonstrar que quem faz alguma coisa, ou aquele que fizer alguma coisa, se obedecer à condição que está escrita no texto, vai acontecer o que aconteceu no texto. Por exemplo, o que o Clóvis falou do primeiro versículo, do versículo 3. Aquele que obedece aos mandamentos vai saber que o conhece. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. No versículo 4, quando vai falando, aquele que diz, eu o conheço, mas, ou seja, pode até dizer que conhece, mas não obedece os mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E o texto ele vai tendo essas afirmações, relacionando não a pessoas simplesmente presentes ali no texto, mas para qualquer um. Esse quem, esse aquele, pode ser para quem estava lá na igreja primitiva, quanto para agora. E os verbos são esses que Clóvis falou, o verbo conhecer e obedecer. Certo, beleza. Beleza, muito bom. Muito bom, Alvin. Mais alguém, pessoal? Eu quero tirar uma dúvida, pastor. Espera aí, só um minutinho. Sim, Virgínia, pode falar. Eu também segui o mesmo rumo dos meninos aí, mas quando cheguei nos versículos, a partir do 7, né? Ele fala que não escreve nenhum mandamento novo, mas, no entanto, o que escrevo é um mandamento novo. É isso aí que eu vi, porque ninguém ia perguntar. Eu estava pensando aqui, rapaz, será que ninguém vai perguntar isso? Aí porque o Clóvis, ele ressaltou em relação,
ele falou do mandamento que é amar uns aos outros. Mas no texto, eu entendi que seria a obediência. Obedecer e permanecer nele. Eu entendi nesse sentido, porque tanto o primeiro capítulo como o segundo fala muito nessa questão da obediência, de você cumprir os mandamentos, de não pecar. E aí eu fiquei em dúvida, esse mandamento novo, esse que não é novo, mas o que ele escreve é um novo. Sim. Eu queria entender mais ou menos o que se trata. Boa pergunta, isso aí, gostei. É isso aí, tem que observar o texto, começar a tirar dúvidas mesmo. A se perguntar, né? A se questionar. Mais alguma coisa, Virginia? Observação? Não. Não. Mais alguém quer fazer alguma observação? Dicas depois, né? Ele dá umas dicas depois dizendo que esse mandamento novo que ele escreve é verdadeiro em Cristo e em vocês. Por quê? Porque as trevas se dissiparam e brilha a verdadeira luz. Ele vai explicando, mas ele não especifica esse mandamento novo, que para mim é permanecer em Cristo e obedecê-lo. Assim como Jesus foi aqui na Terra, né? Obediente a Deus, até a morte de cruz. Eu entendi assim. Beleza. Beleza. Mais alguém? Mais alguém quer compartilhar? Essa questão do mandamento novo do antigo, né? Uhum. Dizer o que eu entendo pelo texto aqui do escrito, só do antigo, né? Quando ele vai falar, que eu entendo que no texto está escrito que o mandamento antigo é a mensagem que ouviram. Aí essa questão da mensagem, eu acho que já é do ponto 2 do estudo, né? De explicação. Sim. E o mandamento novo, eu entendi que fosse o sequencial do texto, como está no versículo 8, né? Então, que seria o versículo 9, versículo 10 em diante. Foi isso que eu entendi. Certo. Beleza. É isso aí. Na minha Bíblia aqui, é muito bom a gente coloquei isso. perguntando. Na minha Bíblia aqui eu coloquei isso, que era a mesma coisa, porque foi o que eu pesquisei aqui na Bíblia, né? Fui para João 13, versículo 34. Né? Ele fala que vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Certo. Beleza. Mais alguém? Pode falar, não tenho medo, não. Aqui a gente está mesmo para aprender, não tenho medo, não. Pode falar, mesmo que vocês achem. Quem tiver lido agora, quiser tirar alguma dúvida do texto. Alguém mais quer falar? Então, eu vou fazer algumas observações e depois eu vou né, passar para o pastor Mar, fazer algumas observações, e aí a gente vai ter também uma tarefa em Gênesis, e depois eu vou colocar logo os slides, a gente vai ter uma tarefa prática também, com base na aula de hoje. Mas percebam aqui, né, o que acontece. Né? A gente precisa entender, né, nessa carta de João, e isso assim, tem que ficar bem fixo na nossa mente, o propósito da carta. Que ali haviam falsos mestres que estavam pregando falsos ensinos sobre a pessoa e a obra de Jesus. E do versículo 3 a 11, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a comunhão, né, se a gente for ler, a comunhão de Deus, a comunhão do indivíduo com Deus, é medida por alguma coisa. Você vê que repete o tempo todinho, a obediência. Guarda os mandamentos. Né? Aí começa a hora, sabemos que temos conhecido Deus por isto. É bem direto, se guardarmos os seus mandamentos. Qual é o critério? Eu não tenho comunhão com Deus se eu falo, eu posso muito bem falar, eu tenho comunhão com Deus. Eu sou alguém que crê em Deus, que tem comunhão com Deus, como muitos daquela época falavam. Ora, eu tenho comunhão com Deus, mas não obedeciam. Viviam uma vida sem comunhão com o próximo, uma vida sem obedecer a Deus, uma vida de prazeres carnais. Então, olha o que ele diz, olha, ponto. Aquele que diz, ele vai explicar, ó, aquele que diz eu conheço e não guarda é mentiroso. E nele não está a verdade. É bom porque 1 João é bem simples, né? Não tem muito assim, não tem muito mistério.
ele vai dizer logo, ó, o critério de alguém ter, está aqui direto, né? Sabemos que tem comunhão. Agora ele vai fazer uma, entretanto, percebe a construção. Verso 5. Ó, aquele, entretanto, no verso 5 e 6, ó, que vai falar, esse verso 5 ao 6, que nós obedecermos obedecermos a palavra de Deus, como Cristo obedeceu, nos ajuda a experimentar esse amor de Deus. Olha o que ele diz, ó, verso 5. Aquele, entretanto. Olha, ele vai fazer uma adversidade, entretanto. Porque ele disse no versículo anterior que aquele que não guarda é mentiroso. E nele não está a verdade. Ele vai dizer, olha, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Né? E nisso sabemos que estamos nele. Né? Aquele que diz que permanece, esse também deve andar como ele andou. Como Jesus andou. Né? Aquele que tem verdadeira comunhão, né, com Deus, ele obedece ao Senhor. Né? Ele anda como Jesus. Né? E aí, o que ele vai ressaltar no 7 ao 11? O antigo e o novo. Né? O que tem a ver isso? Ele vai dizer no 7 ao 11, né, que a obediência a obediência contínua, né, a esse mandamento do amor evidencia uma comunhão com Deus que é luz. Olha só, ele diz, ó, amados, eu não vos escrevo um mandamento novo. Ele vai dizer, ó, é o mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aqui não mudou, não é que seja um mandamento diferente. Esse novo é porque ele está dando agora. Mas é o antigo, porque sempre foi dito na lei. Né? Amar a Deus, né? Obedecer a Deus. Todavia eu vos escrevo, entretanto, eu vos escrevo um mandamento novo. Por que é novo? Porque ele estava dizendo agora. Novo no sentido que ele estava trazendo para aquela comunidade. Mas olha o que diz no versículo anterior. É a palavra que ouviste desde o princípio. Ele está querendo contrastar, ele está querendo comparar para dizer o que ele está dizendo. Olha, esse mandamento antigo é novo agora. Eu estou trazendo um mandamento novo, mas que sempre foi falado. Né? Aquilo que é verdadeiro nele e nós. Porque as trevas vão se dissipando. E a verdadeira luz, que é Deus, que é luz, começa a brilhar. E aí o verso 11, ó, aquele que diz vai dar exemplos. João é bom, porque o próprio texto, ele vai se explicando. O próprio texto vai dando, né? Ele é bem simples na estrutura. Espera aí, paizão. Papai está terminando aqui. Espera rapidinho. Aí vai dizer, ó, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora, está nas trevas. Aí vai dizer de novo para reforçar. Ora, aquele que diz que está na luz, muita pessoa, ele está dizendo, ó, ali, por que ele está dizendo isso? Porque muitos ali diziam que estavam na luz, aqueles falsos mestres. Mas o que eles faziam? Eles não tinham comunhão um com o outro. Eles tinham contenda. Né? Eles estão nas trevas. Aí, verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, faz um outro contraste. Olha só. Como 1 João vai toda hora fazendo isso. Ó, aquele que tem comunhão é assim. Entretanto, aquele que não tem é desse jeito. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É interessante, João, você até organizar o texto, né? Você, por exemplo, você lê esse texto todo, né? E você vê características de quem tem comunhão com Deus, você vai pontuar lá. Características de quem não tem, você pontua lá. Né? Percebe que é um texto bem simples, porque ele é direto. Né? Então, você precisa começar, e vocês estão, graças a Deus, fazendo essas, né, essas comparações, né, esses contrastes, né, vendo que o texto, né, tendo dúvidas, né, porque o mandamento ali não era novo, era um mandamento antigo. Mas estava dizendo, olha, esse mandamento aqui é novo, eu estou trazendo esse novo mandamento. Mas ele não é novo no sentido que vocês nunca conheceram. Vocês já ouviram. Mas é novo porque eu estou trazendo para a igreja. É um novo velho. Um velho novo. Né? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver, eu vou passar para o pastor Mar fazer as considerações aí finais. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida,
a gente vai tentar esclarecer. Pastor Marco, você a palavra aí, meu irmão. Obrigado, João. Graça e paz aí a todos vocês. Que bom rever. Não, mas eu queria só fazer a mesma consideração. Eu acho que está muito bom os irmãos, né? Nossos jovens e adolescentes aí, né, Andrezinho? Você que já é um adolescente também, né? Um jovem aí. Não é, Virginia? A Virginia sabe que é um jovem aí, né? Muito bom vê-lo aí, viu, André? Muito bom ver cada um. Não, eu queria... João, a nossa memória, ela realmente precisa, por isso que a gente precisa estar sempre relembrando a palavra. Essa mensagem, realmente, nós pregamos lá na igreja, né? E eu vou só ler aqui o que foi colocado, né? Eu puxei aqui o texto, né, a respeito, uma excelente pergunta, porque até para nós mesmo, quando a gente vê, a gente fica pensando, mandamento velho, mandamento novo, será que esse velho passou? Será que agora é um outro mandamento que Cristo está falando, né? E João já explicou bem. Mas eu vou só ler, a única consideração, eu vou só ler aqui, porque João já falou exatamente isso. Eu coloquei assim, o mandamento de Cristo, dado por sua palavra ao discípulo, desde o início é o amor. Né? O foco aí vai ser realmente o amor. Né? O amor é um mandamento antigo e novo. Né? Ele não mudou. Né? É antigo porque desde a antiguidade estava escrito já na lei de Deus, né? Amarás a Deus, Deus é amor, ele já vem falando que ele é amor. É novo porque Jesus ele personificou o amor de Deus, né? Ele na verdade ele era o amor em pessoa, porque Deus é amor. E aí ele manifestou aos discípulos naquele momento, como o João está dizendo, né? Naquele momento ele estava falando para eles desse amor que eles, embora já tivesse lá, como ele diz, olha, ele já é antigo, mas eu estou falando para vocês porque eles talvez não estivessem compreendendo, né? Então, para eles era novo aquilo ali. E também a nós, né? Para nós, quando Jesus falou, né? Quando ele demonstra, então, essa personificação de ser o próprio amor de Deus ali, se manifestando a nós, né? Como igreja. Então, era só isso, era só para enfatizar o que o pastor João já explicou. Beleza. Mais alguém quer falar, pessoal? Quer perguntar alguma coisa? Eu, Oi, fala, pode falar. pastor, eu fui pesquisar aqui sobre a questão dos tempos, né? Uhum. E é um negócio interessante para mim, porque a carta de 1 João, ela foi escrita bem depois do ministério de Jesus, Sim. né? Dos anos Então, 90. esse mandamento antigo, eu via antes como mandamento relacionado ao Antigo Testamento, mas também pode ser, como o Clóvis falou, né, de que é relacionado com a carta de João, do ministério de Jesus. O mandamento antigo, a questão do novo mandamento que foi dado como mandamento que Cristo deu para a igreja. Mas como já tinha passado bastante tempo, e já era preciso dizer, era preciso relembrar, né? Que era E novo. às vezes, Relembrar que é novo, né? Sim. e às vezes para a gente, como a gente lê o Novo Testamento, como a gente pode ler rápido, né? Tem o costume de, pelo menos eu tenho o costume de achar que foi tudo escrito quase ao mesmo tempo. Isso. Aí é preciso também ter se atentar, né? Para essa questão do tempo entre as cartas. É verdade, Cló. É bem alto. Foi bem pontuado isso aí, até porque a data de escrita, né? Até pelo todos os dados históricos que a gente tem, essa carta ela foi escrita mais ou menos nos anos 90, né? Então já de uma segunda geração, né? Ou seja, João era bem idoso, o apóstolo João, né? Já era um ancião. Então provavelmente essa primeira geração quase toda já havia morrido, né? Que vivia com Jesus. Foi bem colocado isso aí mesmo. Isso aí é uma informação bem pertinente. Muito pertinente mesmo. Mais alguém, pessoal? Alguém quer falar, Andrezinho? Quer fazer uma pergunta? Não? Se não, pessoal, eu vou colocar logo agora
Terminou aqui, eu vou colocar os slides da aula de hoje e vou colocar a tarefa lá no grupo. Que a gente vai ter uma tarefa em Gênesis. Em Gênesis, acho que 12 ou 15, não, Gênesis 15. Uma tarefa prática, tá bom? Vou colocar os slides e assim que puder eu coloco as aulas. Eu quero pedir para o pastor mais uma vez orar por nós. Finalizando. Se é algo... Que oremos. Oremos então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Graças te damos pela tua orientação, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua palavra, pelo teu ensino, dado pelo teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui, de cada jovem, de cada adolescente. Senhor, continua, Senhor, motivando seus corações no crescimento da tua palavra, no conhecimento que é necessário, é importante para as suas vidas, para as nossas vidas, Senhor. Que esta motivação seja sempre crescente, porque essa é uma orientação da tua palavra. Essa é a vontade de ti, Senhor, que é o nosso Deus. Que cresçamos na tua graça e no teu conhecimento, até que cheguemos. É uma busca, Senhor, que tenhamos isso em nossos corações, porque lá na frente, Senhor, todo esse conhecimento, aquilo que tu tem nos ensinado, vai ser necessário, Senhor, por causa dos desafios do mundo, as situações que enfrentamos, e como devemos nos postar, qual a nossa posição, Senhor. E por isso precisamos crescer no conhecimento da tua palavra. Obrigado pela oportunidade que tu tem nos dado, obrigado pela disposição, Senhor, dos irmãos em crescer. Obrigado pela vida do pastor João, de estar trazendo esse estudo, esse conhecimento com base na tua palavra, de como devemos crescer, conhecer e pregar a tua palavra, Senhor, que é uma missão dada a todos nós, e que sempre teremos oportunidade, Senhor, porque pessoas que não te conhecem estarão sempre cruzando os nossos caminhos. E essas oportunidades não podemos perder, nem na família, nem entre amigos, nem com vizinhos, aonde quer que estejamos. Porque essa é a missão que tu deu a cada cristão. Continua, Senhor, nos abençoando. Obrigado por este dia. Nos abençoa no culto da noite, Senhor, que seja conforme a tua orientação, que seja um culto de gratidão, de exaltação ao teu santo e eterno nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe mesmo. Obrigado pela atenção e muito obrigado. Deus nos abençoe. Excelente semana para todos. Um bom dia a todos. Bom dia. Amém. Bom dia, gente. Deus abençoe. Tchau. Bom dia. Bom dia.